Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar um conceito simplesmente fascinante: a geometria do infinito confinado. Nossa ideia aqui é entender aquela relação profunda e até meio surpreendente, né, entre a matemática abstrata, aquela que existe só no mundo das ideias, e a engenharia física infinita, que é o que efetivamente constrói o mundo real ao nosso redor. Mas antes de qualquer coisa, pensem comigo nesse paradoxo. Como é possível conter o infinito? É uma baita provocação. Como é que algo que literalmente não tem fim ou fronteiras pode caber dentro de limites super rígidos? Isso dá um nó na nossa intuição mais básica sobre o espaço e as leis do universo físico, não é mesmo? Então, para começar a desembolar isso, vamos para a nossa primeira sessão, a abstração do número. Vamos pensar um pouco, o que é de fato um número? A real é que eles não existem fisicamente por aí. A gente não tropeça no número 2 na rua. Eles são abstrações puras da mente. Mas peraí, por que eles não viram um caos total e sem sentido? É por causa do que chamamos de contorno lógico. Isso é basicamente o conjunto de regras e axiomas que dá uma identidade imutável para esse número abstrato. É uma fronteira conceitual, sabe? Que impede a coisa toda de virar uma bagunça indefinida. E olha como essa abstração é bizarramente escalável. Pensa no número 1. Ele não tem um tamanho físico fixo. Ele pode representar perfeitamente um único e minúsculo elétron, e na mesma frase, com a mesma facilidade, ele pode representar o universo inteiro. A magnitude física simplesmente se curva ao contorno matemático. A regra é quem manda no jogo aqui. O que nos leva direto para a nossa seção 2, o paradoxo do infinito. E para resolver aquele enigma de como colocar limites no infinito, a analogia do círculo é genial. Imagina um círculo perfeito. A área dele é estritamente finita e o perímetro dá para medir certinho, certo? São limites super rígidos. Só que dentro desse espaço, a gente consegue desenhar uma quantidade infinita de polígonos diferentes. Infinitos. Ou seja, colocar um limite rígido não restringe nem destrói o infinito. Muito pelo contrário, ele atua organizando e confinando essa infinitude. A gente vê a mesmíssima coisa na reta numérica. Pega o intervalo numérico do 0 ao 1. As fronteiras estão ali, bloqueadas. 0 de um lado, 1 do outro. Mas a quantidade de frações e decimais que existem ali no meio, 0,1, 0,01 e por aí vai, é absolutamente infinita. Então o contorno não está ali para sufocar. Ele é como um molde necessário para fazer o infinito ser operável na matemática. O que muda o nosso foco para a seção 3, a dinâmica das possibilidades. Sabe um erro muito comum que a gente comete? Tentar imaginar o infinito como uma coisa estática. É o tal do infinito atual, aquela ideia errada de um bloco gigante de matéria acumulada que nunca acaba. Mas a definição correta é o infinito potencial. É ver o infinito como um mar imenso de possibilidades de ação e transformação. É uma força dinâmica dentro de um sistema, e não um objeto congelado no tempo. Para deixar isso bem claro, vamos usar o modelo da corda de violão, que eu acho incrível. Funciona em duas etapas. Primeiro, você tem duas extremidades físicas rigidamente presas, criando um limite. Segundo, quando há estimulação, essa corda cria um espectro que é infinitamente vasto de vibrações harmônicas ali dentro. Olha só, é o limite físico imóvel gerando um potencial totalmente sem limites. E aqui a gente bate numa conclusão que é o coração de toda essa filosofia. O contorno é a regra, o infinito é o jogo. É só pensar na corda do violão de novo. Se a gente tirasse o limite físico das pontas presas, a vibração ia sumir no ar, não ia ter música nenhuma. O contorno permite que as leis governem o sistema para que o infinito possa se desdobrar. Mas e na prática, como é que isso aterrissa na nossa realidade? Vamos ver isso na seção 4, o limite da ação humana. Porque, olha só, a gente tem um fato pragmático inegável. O nosso cérebro mapeia perfeitamente as regras do infinito através da matemática. A gente entende a regra. Mas na hora de executar as coisas no mundo real, a gente esbarra em um problema duro, o tempo físico e a entropia biológica. A gente envelhece, os recursos acabam. Então, para tirar a matemática abstrata do papel, a humanidade é forçada a trocar a precisão infinita por arredondamentos bem pragmáticos. O exemplo mais clássico de todos está aqui na tela. 3,1416, o nosso famoso número π. O π é transcendental, as casas decimais vão a infinito sem parar. Mas imagina tentar construir um prédio ou um motor de carro esperando usar o valor infinito do π. A obra simplesmente não sai. Então, na engenharia civil, a gente trata isso de um jeito totalmente funcional, limitando as casas decimais e seguindo com a vida. E aí bate aquela dúvida super séria que nos leva à nossa seção 5, a tolerância da matéria física. Como é que a realidade física não desmorona se a gente está usando esses cálculos arredondados que, obviamente, carregam pequenos erros?
A resposta está lá na física atômica. Se a gente der um zoom na matéria microscópica, ela não é aquele bloco sólido que a gente imagina. Na verdade, a grande parte da matéria é só espaço vazio, campos de força e vácuo. Os núcleos e elétrons são uma fatia minúscula dessa torta. Todo esse espaço está apenas num constante equilíbrio dinâmico. E exatamente por ter essa natureza tão esburacada, digamos assim, que surge o princípio da tolerância, ou a folga da matéria. Esse mar de vazio dá à matéria uma flexibilidade incrível. Ela consegue absorver os nossos arredondamentos e erros de cálculo, ela aceita as tensões. É por causa dessa folguinha microscópica que a gente consegue colocar de pé fundações pesadas e fazer motores funcionarem com total segurança, suportando a nossa imperfeição humana sem entrar em colapso. É simplesmente assombroso. Juntando todas as peças, fica muito claro como o mundo abstrato e o mundo físico trabalham numa parceria inseparável. A matemática governa o infinito através dos seus contornos lógicos lá no domínio abstrato. Já a ciência aplicada não tenta dar uma de maluca e buscar um infinito físico impossível. Ela simplesmente calcula de forma engenhosa o tamanho da tolerância que a matéria aceita na realidade física. É uma verdadeira simbiose. E um detalhe que não podemos deixar de lado: todas essas analogias geniais que a gente viu hoje, desde as propriedades do círculo, passando pela metáfora exata da corda de violão, até a sacada do número π com o vazio atômico, tudo isso foi concebido e estruturado pelo pesquisador Natanael da Silva Santos. O que a gente explorou aqui hoje é essencialmente uma vitrine da engenhosidade humana, observada por esse autor, estruturando a ponte entre o abstrato e a engenharia que nos sustenta. Então, para a gente fechar com chave de ouro, eu deixo uma provocação para ficar martelando na cabeça. Se a gente acabou de ver que os limites matemáticos na verdade organizam o infinito, em vez de acabar com ele, e se a gente descobriu que o vazio da física é o que absorve os nossos erros, quais outros potenciais infinitos e revolucionários estão, bem agora, escondidos atrás dos aparentes limites rígidos da nossa realidade? Vou deixar todo mundo pensando nisso. A harmonia que existe entre a teoria sem limites e a resiliência prática da natureza é espetacular. Muito obrigado por acompanharem essa nossa exploração hoje e lembrem-se, nunca deixem de investigar a beleza escondida por trás de todo limite aparente.